O tema da água se tornou um tema metropolitano. Faltou água o ano passado e hoje nós vamos conversar com a professora Carla Emanuela Hora sobre esse assunto. Bom, hoje nós temos como principais desafios, principalmente no que diz respeito à gestão dos recursos hídricos, a garantia, ou seja, de passarmos por esses períodos de escassez hídrica com o menor impacto possível. Por isso a gente precisa ter uma gestão dos recursos hídricos muito melhor, muito mais aprimorada. Para isso a gente tem que ter uma série de ações que vão desde o monitoramento, maior controle do que é utilizado, ou seja, do que é captado tanto nos nossos mananciais superficiais quanto nos mananciais subterrâneos. E esse controle, obviamente, passa por fiscalização, uma maior eficientização também da utilização, ou seja, um uso mais racional da água, tanto em meio urbano quanto no meio rural. E aí fica muito claro que os limites territoriais municipais eles são extrapolados, passando a ser um limite metropolitano. Esses são os grandes desafios, a gente conseguir planejar esses interesses, constituir realmente um elemento que seja eficaz e que a gente possa garantir água para o futuro. E a sociedade também se enquadrar no sentido de que a responsabilidade sustentável do uso da água é uma responsabilidade individual de cada um. E nós estamos no caminho certo, estamos diagnosticando, estamos fazendo estudos que venha em breve regimentar essa situação e daí o cumprimento precisa ser feito e é importante que todos tenham consciência de que cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Então, juntos, governos, municípios e cidadãos têm que debruçar nessa questão. Um do lado do outro, um junto com o outro, e juntos podemos garantir a recuperação ambiental, a vegetação ao longo dos veios d'água, o cuidado com as águas reservadas. Nós temos que encarar a questão dos produtores de água como uma prestação de serviço, mesmo remunerada, acredito. Que talvez com essa estratégia a gente consiga resultados mais efetivos que simplesmente declarar a área como área de preservação ambiental, que na prática, no histórico, a gente vê que isso não é totalmente eficaz. Há um consenso de todos os atores interessados, envolvidos com essa questão, de que a população precisa ser melhor orientada, precisa ser melhor educada, para que a gente tenha uma compreensão de que é importante o cuidado com a água, é importante o cuidado com a não contaminação das águas e, portanto, falar de água, falar de saneamento, envolve também a questão da drenagem e a questão do lixo. Portanto, educar a população é de fundamental importância. E aí a gente tem que enfrentar também essa questão de precificar esse tipo de serviço e pactuar dentro da região metropolitana como é que vai ser a contribuição monetária, financeira de cada um dos atores nesse pacto maior em prol do abastecimento de água. Nossa dica de leitura de hoje é o livro Água no século XXI, Enfrentando a Escassez. Vale a pena conferir.
Hoje vamos entrevistar a professora doutora Carla Emanuela Ora. O doutorado dela é em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. E ela participou de uma equipe de professores da Universidade Federal para a elaboração do Plano Metropolitano. Professora Carla, na sua opinião, os planos diretores municipais não deveriam ter uma presença maior na vida do desenvolvimento urbano? Oi, Paulo. Primeiramente é um prazer, estar aqui com você, e acho que você traz uma questão extremamente importante para a gente refletir sobre o planejamento urbano dos nossos municípios. De fato, os planos diretores, eles são fundamentais para a gente pensar o desenvolvimento urbano. E o que é esse plano diretor, né? O que é esse instrumento na vida do município? É um documento que ele tem que ser elaborado em conjunto com a população, e nesse documento vão estar apresentados diferentes elementos do que a gente chama de ordenamento do uso e ocupação do solo. E aí, em relação ao uso e ocupação do solo, o tema ambiental é fundamental. Discutir, né, a preservação das nascentes, discutir as áreas de preservação permanente, discutir as áreas que nós vamos proteger no município, tem que estar ali nesse documento e tem que ser discutido com toda a população, até porque depois do que for pactuado ali tem que ser cumprido. O ano passado faltou água em Goiânia e em muitas cidades no estado de Goiás. O que fazer para evitar a falta d'água? A escassez de água já é uma realidade, né, em diferentes municípios nossos. E assim, o que nós podemos fazer? Nós podemos atuar de diferentes formas. Num primeiro nível, a gente poderia dizer assim, nós podemos trabalhar com parcimônia, né, com uso contínuo, uso racional, uso sustentável da água, economizando, cuidando dessa água, né, não gastando, não desperdiçando. Um outro, de fato, é numa escala um pouquinho maior, trabalhando o quê? Com elementos que nos permitam não contaminar a água que existe, né, que é pouca, e também cuidando para preservar os mananciais ou preservar os nossos cursos d'água. Como é que a gente pode fazer isso numa escala do município? Cuidando das áreas de preservação permanente, cuidando das nossas matas ciliares, né, daquela vegetação que a gente vai dizer que é aquela que protege o curso d'água. Para isso a gente tem que repensar esse modelo de ocupação do uso do solo, ou seja, proteger as águas, criar uma nova dinâmica de sustentabilidade para garantir que a gente volte a ter água, né, necessária para o abastecimento humano. Resíduo, conhecido lixo. Já não passou da hora dos 20 municípios conversarem, pelo menos, professora Carla, sobre localização de aterro sanitário? É fundamental, realmente, a gente pensar no que fazer com o nosso lixo, né? O ideal era que a gente tivesse uma produção zero. Lixo, né? Zero. A gente já vem falando disso há bastante tempo, né? Como não produzir esse lixo ou não produzir esse resíduo. Mas a gente ainda não consegue não produzir alguma coisa. Então, assim, o que a gente pode fazer? Existem N possibilidades de cooperação e consórcio entre os municípios. Se a gente pegar a nossa região metropolitana, dificilmente municípios com menos de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, conseguem manter um aterro sanitário nas condições que realmente precisa para a preservação do meio ambiente. A ideia são os consórcios, né? Por que não se juntar para preservar, para cuidar do seu lixo e preservar o seu meio ambiente? Por isso, professora, qual é a dificuldade do prefeito, da Câmara de Vereadores, de conversar com seu vizinho? Qual é essa dificuldade, na sua opinião? Eu acho que a gente precisa restabelecer os laços de gestão compartilhada. Ou criar esses laços, se eles na verdade não existem, né? E o tema ambiental é propício a isso, né? Nada mais compartilhado que o ar, a água, a terra. Exatamente. A gente sempre diz, né, nas nossas oficinas da região metropolitana, que o meio ambiente não respeita o limite municipal, né? Não adianta eu falar que tem uma linha imaginária que separa o que é Goiânia do que é Trindade, do que é Goiânia do que é Aparecida. Então, assim, a gente tem que conversar, é fundamental para o próprio desenvolvimento do município. Então, ou seja, criar espaços de diálogo e, a partir desse diálogo, criar uma ação conjunta é fundamental para a própria existência desse município na sua qualidade de vida. Professora, quando a gente pesa, mais de 80% do nosso corpo é água. Por que da dificuldade de nos sentirmos ambiente? A gente não consegue se enxergar ambiente. É incrível quando uma palestra, uma conversa sobre meio ambiente, nós temos uma dificuldade enorme de nos sentirmos
parte do ambiente. Por quê? Nós somos água e somos ar, né? A gente respira o ar o tempo inteiro. E aí, como é que a gente faz se a gente contamina esse ar? Eu diria para você, Paulo, que existe assim, algumas explicações para a gente entender isso. Primeiro, o nosso processo de formação. De alguma forma, a gente se rompeu nessa relação com a natureza. Então, a gente acha que a gente consegue viver sem ela. Ou a gente imagina que nós poderíamos ter soluções técnicas suficientemente capazes de resolver todos os problemas que a gente gera. Isso é uma falácia. A gente precisa que as nossas técnicas e as nossas formas de organização social incorporem esse elemento da natureza, para que a gente viva com qualidade, preservando os recursos que estão aqui. Então, ou seja, a gente precisa se enxergar como parte dela, porque nós não somos só usuários, nós também somos a própria natureza. Drenagem urbana. Que diretrizes o Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana apontou para a drenagem urbana? Nós colocamos diferentes elementos sobre drenagem urbana. Muitas delas, elas têm interface com outros aspectos do próprio plano, que é o ordenamento do uso e ocupação do solo. No caso da drenagem urbana, é fundamental garantir as áreas de infiltração da água. Essa nossa prática urbana de impermeabilizar 100% os lotes, de canalizar os rios, de impermeabilizar as margens dos rios, isso precisa ser completamente revisto. Nós precisamos garantir áreas onde, quando chover, essa água infiltre o nosso subsolo e reabasteça nossos lençóis freáticos. Então, o plano ele vai trazer isso, a perspectiva da gente poder implementar diretrizes de drenagem urbana sustentável. Por que não retomar e valorizar os parques lineares, os parques múltiplos usos, os parques numa escala metropolitana, onde, de fato, essa relação, né, com o ambiente protegido, mas com a natureza, com o ecoturismo, com outras formas econômicas, também possam dar sustentabilidade ambiental, social e econômica para o município. Você me fez lembrar do Parque Linear Macambira-Nicuns, que é uma tentativa de aproximar a conversa sobre habitação, sobre proteção ambiental, sobre acessibilidade. Não será possível estender esse projeto para a região metropolitana, em que pese nascer em Goiânia, mas ele é enorme, são mais de 20 quilômetros de parque linear? Não é possível pensar essa mesma lógica de proteção de fundo de vale para a região metropolitana? Eu diria que é fundamental. A experiência do Macambira-Nicuns, ou a sua proposta inicial, ela foi assim, um desenho extremamente rico para pensar tantos os conceitos, né, de infiltração, de recuperação ambiental e reordenamento do uso do solo. Acho sim que é possível a gente fazer alguma coisa parecida, eu diria muito mais além, talvez um projeto muito mais arrojado da própria bacia do Meia Ponte. Por que eu não pego a nossa bacia do Meia Ponte, que está aqui, ó, cortando a nossa região metropolitana, e penso parque, penso ecoturismo, penso preservação, penso áreas de pesquisa? Por que eu não posso estabelecer algum programa de agricultura urbana e periurbana nessa bacia, com foco no desenvolvimento econômico? Isso seria um grande projeto, né, de desenvolvimento econômico, social e ambiental para a região, com benefício para praticamente todos os municípios aqui colocados. Eu quero agradecê-la, professora Carla, e ao agradecer a professora Carla Emanuele Ora, que fez parte de uma equipe de doutores da Universidade Federal para a elaboração do Plano Metropolitano, dizer que a sua participação é fundamental, porque é possível resgatar a qualidade de vida, tanto no seu município quanto na região metropolitana. Até! Sobre o saneamento básico, nós temos vários desafios a vencer. Nós entendemos que o saneamento básico, ele compõe desses 4 elementos, que é abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas urbanas e resíduos sólidos. Esses 4 elementos, eles estão interligados e é necessária a participação da sociedade. Os prefeitos são os gestores do saneamento, nós precisamos envolvê-los mais, porque tem diversas ações que nós precisamos tomar para que garanta a nossa água que chega na nossa casa. Todo mundo está preocupado com a crise hídrica, então é muito importante a gente ter as discussões que têm que ser feitas, tudo tem que ser feito, legislações, atitudes, nós precisamos de atitudes na área de preservação da água.